Perdão, pessoal, acabei saindo um pouco, minha internet acabou caindo. Eu não consegui voltar agora. Não, mas tá tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Érica. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu sou Boa Carmen noite. Lúcia, sou Relações Institucionais da Fundação Eufratem. E obrigada pelo convite. Boa noite. Pela presença. Podemos começar a hora que vocês quiserem, pessoal. Eu estou aqui com a câmera fechada porque estou a caminho de casa. Então, eu vou acompanhando por aqui e estou aqui de prontidão. Obrigada. Nicole, acho que já podemos. Já foi dado o start aqui. Ok, todos estão me ouvindo? Sim. Beleza. Me perdoe que eu estou com algumas dificuldades de internet, mas já que todos me ouvem, então eu vou dar continuidade. Queria agradecer demais a presença de todos que já estão chegando, né? Queria agradecer também porque os senhores estão participando do primeiro evento agora da comissão para este ano, né? Da comissão do terceiro setor da OAB Campinas. E a gente tem o privilégio hoje de receber o Danilo Jungers, que vai trazer esse tema sobre onde e como captar recursos para o terceiro setor. Gostaria de saber se há algum membro da OAB Campinas, parte da direção, que está aqui presente conosco, para prestigiar. Bom. Tudo bem, então. Obrigada por avisar. Bom, de toda forma, eu gostaria de iniciar concedendo a palavra para o presidente da comissão do terceiro setor, Dr. Fabrício Gersoni, para que ele possa fazer uso da palavra para poder abrir esse primeiro nosso novo evento. Obrigado, Nicole. Inicialmente, agradeço a presença de todos aí, do Danilo, por se dispor aí a nos trazer luz, né, ensinamentos aí num tema tão importante, né? Uma felicidade muito grande ver a comissão trabalhando e pujante aí nesse primeiro evento de 2023,
né, tendo a oportunidade aí de abordar um tema tão sensível e tão importante para as entidades do terceiro setor, que é a captação de recursos. A gente sabe que os recursos são essenciais e se traduzem como realmente, né, um sangue na veia das entidades do terceiro setor. Muitas vezes, as entidades têm dificuldades de localizar, né, e de entender essa mecânica de captação. Então, hoje, a exposição do Danilo aí, que agradeço novamente, vai poder trazer luz aí para todas as entidades que estão participando e para nós também esse conhecimento a mais. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu quero agradecer muito à OAB de Campinas, né, que está representada pela Nicole, pela doutora Nicole, pelo doutor Fabrício e também pela Andressa, né, pelo convite de estar participando desse momento tão especial, onde a gente vai conversar um pouco sobre o desafio que nós temos na captação de recursos, né, para as organizações da sociedade civil, para as organizações do terceiro setor. Nicole, se você puder, por favor, já compartilhar a tela, para que a gente já inicie, eu agradeço bastante. Eu quero já deixar explícito aqui para todos que esse material que vai ser compartilhado com vocês agora na tela, ele já está à disposição de vocês, então no final, eu não sei como que a OAB prefere distribuir esse conteúdo para vocês, mas esse é um conteúdo que é de vocês, tá bom? Então, tudo que está aqui vai ser depois repassado, pode ser repassado para vocês sem problema algum. Eu quero, a princípio, me apresentar, né? Então, se você puder ir para o próximo slide, eu agradeço, Nicole. Por favor, então. Rapidamente, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu já atuo no terceiro setor há quase 29 anos. Na verdade, são 28 anos que eu atuo na área de captação de recursos. Eu tenho experiência principalmente na captação com pessoa física. Então, dentro do meu escritório, dentro do nosso trabalho, a gente tem pessoas que são especializadas em outras formas de captação, como pessoa jurídica, como recursos governamentais. E dentro da nossa estrutura, eu sou responsável, eu sou a pessoa que agrego mais valor na captação com pessoa física. Já já eu vou apresentar as estratégias de captação para vocês e vocês vão poder conhecer quais são essas estratégias que são direcionadas à captação de pessoa física, tá? Eu já atuei em mais de 170 organizações da sociedade civil no Brasil, no Chile e na Argentina, sempre nessa área de consultoria em captação de recursos. Eu também sou palestrante, sou professor de pós-graduação na área de captação e na área de marketing social, né? E dos principais eventos do Brasil eu já palestrei ou eu palestro, como o FIF, que é o Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica, que inclusive vai acontecer no final desse mês em Belém do Pará. Eu vou estar novamente nesse evento palestrando. O Festival da ABCR, não sei se vocês sabem, mas a ABCR é a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, é a maior associação de captadores do Brasil e uma das maiores da América Latina, né? Então eu palestro nesses dois principais eventos já há muito tempo. Já palestrei também um dos maiores eventos de captação do mundo, que é o da IFP. A IFP é uma associação de captadores que ela fica basicamente nos Estados Unidos, Canadá e México. Então também já participei, já palestrei nesse evento. Enfim, essa é um pouquinho da minha história, né? Como eu tenho 48 anos de idade e trabalho já há quase 29 nessa área, mais da metade da minha vida eu me dediquei à captação de recursos. E para mim é um privilégio muito grande ver o terceiro setor, ver a captação de recursos cada vez mais se profissionalizar. E é sobre isso que eu queria começar essa conversa com vocês, é sobre a importância do terceiro setor, a importância desse setor dentro da economia do Brasil. Nicole, se puder continuar e ir para o próximo slide, eu agradeço. Então, gente, essa pesquisa, eu não sei se vocês tiveram acesso a essa pesquisa foi divulgada
acho que 2 semanas atrás, ela está fresquinha ainda, tá? Foi uma pesquisa que ela trouxe para a gente, ela confirmou para a gente o que a gente já desconfiava, né? O tamanho, a importância do terceiro setor para o PIB do Brasil, para a economia brasileira. Eu não sei se alguém aqui teve acesso, se alguém teve acesso e quiser se manifestar aqui no chat, é bem legal. Se vocês não tiverem acesso, eu vou trazer aqui algumas das principais informações dessa pesquisa e depois eu posso disponibilizar essa pesquisa na íntegra para o pessoal da OAB e o pessoal da OAB também reencaminha para vocês esse material, tá? Mas essa pesquisa ela mostrou para a gente que o PIB do Brasil, dentro do PIB da economia do Brasil, o terceiro setor hoje já ocupa um espaço extremamente importante, tá? Aproximadamente 4,3% do valor do PIB brasileiro, ele vem do terceiro setor, né? E se a gente comparar isso com outras economias, ele está praticamente igual ao PIB que a agricultura representa no Brasil. E a gente sabe o quanto que a agricultura é importante para esse país. Ou seja, o tamanho do PIB do terceiro setor é equivalente ao PIB da agricultura. E quando a gente compara o PIB do terceiro setor com a indústria automobilística, por exemplo, é 2,5 vezes o tamanho da indústria automobilística do Brasil. Então, gente, isso já demonstra onde que a gente está inserido, qual que é a importância que a gente tem para a economia desse país, correto? Dá mais um enter, por favor, Nicole. Não, acho que a gente pulou um slide. Eu acho que pulou um. Isso, exatamente. Então, além desse 4,3% do nosso PIB ser representado pelo terceiro setor, hoje o terceiro setor ele representa quase 6% dos empregos que são gerados nesse país. 5,88% para ser mais exato. Então, esses dois números, o tamanho do PIB e o quanto representa em geração de empregos, mostra o tamanho, né, o poder que a gente tem hoje dentro da economia do nosso Brasil. Como eu disse, depois eu vou disponibilizar essa pesquisa na íntegra para vocês, né, para que vocês conheçam um pouco mais sobre essas informações. É uma pesquisa bem longa, se eu não me engano ela tem mais de 100 folhas, mas eu trouxe esses números aqui que para mim são números muito expressivos e que mostram a grandeza do nosso setor. Pode entrar, por favor. Bom, vamos falar um pouquinho então agora sobre a captação, né? E eu sempre gosto de falar da captação de recursos apresentando essas duas questões que são fundamentais para a gente. Quando a gente fala em captação de recursos, a gente tem que entender que existem dois tipos de dinheiro, vamos falar assim, de recursos, que é o recurso carimbado e o recurso não carimbado. O que é o recurso carimbado? O recurso carimbado é aquele recurso que a gente capta e que ele tem um destino pré-estabelecido. Então, por exemplo, se eu escrevo um projeto para captar recurso para comprar um ônibus escolar para a minha organização, por exemplo, e eu capto, faz de conta que o ônibus custa, sei lá, 300 mil reais. Quando eu capto o recurso para a compra do ônibus, eu só posso usar esse dinheiro captado, esse recurso captado, para a compra do ônibus. Eu só posso usar esse recurso para o que estava previsto no escopo desse meu projeto. Se eu não colocar, por exemplo, no escopo do meu projeto, que eu vou pintar o ônibus, ou que eu vou equipar o ônibus, ou que eu vou fazer o seguro do ônibus, enfim, se eu não colocar isso no escopo do meu projeto, eu não posso usar parte do recurso para fazer isso. E eu vou mais além, tá, gente? Se quando eu for comprar o ônibus, ele não custar mais os 300 mil, então o cara que está vendendo o ônibus, a empresa que está vendendo o ônibus, dá um desconto lá de 10%, sei lá, no ônibus, que eu vou comprar ele à vista, e esse ônibus sair por 270 mil, esses 30 mil eu não posso simplesmente guardar. O correto é eu oferecer de volta para o meu parceiro ou para os meus parceiros de forma proporcional. Ou seja, eu só posso usar o recurso que eu captei para aquele destino que tinha sido pré-estabelecido. Muitas vezes esse financiador, esse patrocinador, esse parceiro que eu arrumei, que me ajudou a comprar o ônibus, ele vai virar para mim e vai falar assim, não, esses 30 mil que sobrou aí, pode pintar o ônibus, pode fazer o seguro do ônibus, pode equipar o ônibus. Ele pode até falar isso,
mas ele só vai falar isso depois que eu oferecer de volta o recurso para ele. Ou seja, o recurso carimbado, ele tem um destino pré-estabelecido e eu só posso usar para isso que foi acordado com o meu financiador. Então, eu não posso pegar parte desse recurso, por exemplo, e trocar a lâmpada da minha instituição, comprar uma cadeira, comprar um móvel para minha organização, porque não foi para isso que eu captei o recurso. O recurso não carimbado, ele já tem um destino livre. Eu posso investir esse recurso onde eu achar que seja mais necessário na minha organização. Então eu posso comprar o ônibus, eu posso trocar a lâmpada, eu posso comprar uma cadeira, eu posso comprar uma mesa, eu posso comprar um computador, eu posso contratar um novo profissional, eu posso reajustar o salário dos meus funcionários, ou seja, o recurso não carimbado, eu tenho mais liberdade de investimento. Porém, os dois tipos de recurso, eu devo prestar contas sobre ele. Então não é porque um doador me deu um recurso, eu tenho liberdade de investimento, que eu não devo satisfação para os meus parceiros, para os meus financiadores, para os meus doadores, do que eu estou fazendo com o recurso que eu recebi, tá? Que a minha organização recebeu. Eu sempre digo que as pessoas ou as empresas, elas não doam dinheiro. Elas doam o que a gente faz com esse dinheiro doado, o que a gente faz com esse recurso doado. Então, a prestação de contas, as organizações da sociedade civil, elas têm que entender que essa prestação de contas é uma obrigação nossa de ser feita. Então, todo o recurso que entra na minha organização, eu tenho que prestar contas. Eu tenho que produzir balanço, eu tenho que produzir documentos que comprovem o que eu estou fazendo com o recurso, né? Eu tenho que divulgar nas minhas redes sociais o que eu estou fazendo com o recurso que eu recebi de doação, né? E tem várias formas muito simples, muito práticas da gente divulgar. Por exemplo, se você entrar nas redes sociais das principais organizações do Brasil, mensalmente elas fazem a divulgação do que a gente chama, né, outras empresas, outras pessoas chamam de outros nomes, mas a gente chama de prestação social ou prestação socioambiental da organização. Nessa prestação de conta social, o que as organizações normalmente fazem? Elas divulgam o que aconteceu de mais importante no mês que passou. Então, por exemplo, hoje nós estamos no dia 11 de abril, né? As organizações, normalmente, nos 10 primeiros dias, elas fecham o mês que passou e divulgam nas suas redes sociais o que elas fizeram com o recurso no mês passado. De que forma? Elas não colocam lá, a gente investiu 300 mil reais em cesta básica. Não, ela não precisa colocar que investiu 300 mil reais em cesta básica. O mais importante é informar que foram entregues, 3 mil cestas básicas. Isso sim a gente tem que informar para a população. Então, todo mês as organizações precisam divulgar as principais realizações da sua organização no mês anterior. Número de consultas realizadas, número de cirurgias, se for um hospital, números de cestas básicas que foram entregues, números de próteses que foram entregues, número de, quantidade de suplementos alimentares que foram entregues. Gente, isso é fundamental ser feito quando vocês trabalham com captação de recursos, tá? Não importa se vocês trabalham, se vocês captaram com pessoa física ou com pessoa jurídica. A gente tem que prestar contas para a sociedade, para as empresas, para as pessoas do que a gente está fazendo com o recurso doado. Isso, inclusive, ajuda muito a gente a tornar esses doadores, essas pessoas, doadores recorrentes da nossa organização. Isso ajuda muito a gente a fidelizar os nossos doadores. Afinal de contas, o que a gente quer, na verdade, é que as pessoas, que as empresas nos ajudem a maior quantidade de vezes possível durante um ano. Ou seja, o que a gente quer é que a gente conquiste parceiros. A gente precisa ter parceiros, porque realmente as despesas das organizações da sociedade civil, elas dependem muito de doações, de geração de renda, como a gente vai ver agora a seguir. Nicole, você pode, por favor, ir para o próximo slide? Então, gente, falando um pouquinho mais sobre as fontes, as estratégias de captação, eu tenho aqui esse quadro que resume basicamente
da onde que vem o recurso para as organizações do terceiro setor no Brasil? Tá? Então, quando a gente olha esse quadro, a gente vê que existem fontes e estratégias de captação. Qual é a diferença entre fontes e estratégias? A gente costuma dizer que fontes é o bolso da onde sai o dinheiro, né? No caso, a gente tem aqui 5 bolsos, vamos falar assim, 5 fontes de captação de recursos. Uma das fontes é o indivíduo, então doações que são provenientes de pessoa física, né? Outra fonte que são empresas, né? Como muitos falam, PJ. Outra fonte que são recursos internacionais. Outro bolso, outra fonte que é dinheiro governamental e outro que é geração de renda, tá? Todos eles são importantes, mas nem todos eles fazem parte do dia a dia de uma organização da sociedade civil. Não sei se vocês trabalham em alguma ONG, né, alguma OSC, mas se vocês trabalham, vocês vão lembrar mais ou menos de onde que vem os recursos da sua organização. E normalmente as organizações têm 3 ou 4 estratégias de captação implantadas dentro da sua organização. E o que são essas estratégias? Essas estratégias são da onde que vem o recurso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de indivíduos, a gente tem aqui diversas estratégias de captação de recursos. Então, a gente tem algumas que são muito conhecidas por algum de vocês, né? Como o telemarketing, como o cofrinho, como o arredondamento de compra, né? Heranças, enfim, redes sociais, crowdfunding, né? Mala direta, que é aquela famosa carta que a gente recebe. Enfim, são várias estratégias de captação que são provenientes do bolso indivíduos, né? Outras são de empresas, como MRC, que é marketing relacionado à causa, leis de incentivos fiscais, né? Editais, fundações e institutos empresariais, ODS e ESGs, né, essas duas palavrinhas que estão tão na moda, né? Obrigações legais, aí os advogados aqui podem me ajudar ainda mais quando a gente fala das obrigações legais, das TACs, famosa TACs, né, que termos de ajuste de conduta. Então, empresas, elas fazem doações através, principalmente, dessas estratégias que a gente está trazendo aqui. Recursos internacionais, existem muitos projetos, editais internacionais, parcerias com empresas internacionais, né? Existem também o que a gente fala que são as agências financiadoras internacionais, como a JICA, que é do Japão, a USAID, que é uma agência norte-americana, a GTZ, que é da Alemanha, são agências internacionais que anualmente disponibilizam alguns milhões de dólares para serem investidos em projetos aqui no Brasil, né? São recursos internacionais que chegam no Brasil. Então é interessante eu dar uma ênfase um pouco maior sobre esse projeto, essa questão dessas agências internacionais, porque a gente acha que essas agências a gente tem que escrever em japonês um projeto ou em inglês um projeto para poder conseguir recurso. E na verdade não é isso. A gente escreve projetos em português, né? E a gente submete esses projetos na embaixada que fica ali em Brasília. Então, você escreve um projeto para a embaixada japonesa e escreve em português, porque quem vai ler esse projeto vai ser um brasileiro, e nesse projeto você solicita recursos para a embaixada japonesa. Você manda para a embaixada ali em Brasília mesmo. O único cuidado que a gente tem que ter, nesse caso, é que a gente precisa entender, conhecer que tipo de projetos que cada uma dessas embaixadas costumam ajudar, porque todo ano eles mudam. Então, por exemplo, se você entrar agora lá no site da JICA, vai estar bem claro lá que tipo de projetos que eles vão apoiar no ano de 2023. Tem ano que apoia projetos da área da saúde, tem ano que apoia do meio ambiente. Então é super importante a gente sempre conhecer que tipo de projetos que essas agências estão ajudando no ano para a gente destinar, né, escrever um projeto que vai de encontro ao que eles hoje querem, esse ano eles querem investir. A mesma coisa acontece com as empresas, tá, gente? Cada empresa, ela tem uma característica de investimento. Então, por exemplo, se uma empresa ela deixa bem claro que esse ano ela só vai apoiar projetos do meio ambiente,
Não adianta eu mandar, por exemplo, um projeto da área de esportes para essa empresa, porque ela não vai nem se dar o trabalho de ler. E você ainda é perigoso você ainda se queimar com essa empresa porque você não teve o cuidado de antes pesquisar e entender que tipo de projeto que ela está disposta a ajudar nos próximos meses, nos próximos anos. Então, gente, é muito importante esse trabalho de pesquisa, de prospecção, né, que a gente precisa fazer antes de bater na porta de um potencial financiador. Não importa se é uma empresa, não importa se é uma agência financiadora, a gente precisa entender, conhecer o perfil de doação dessa empresa e aonde que ela quer destinar o recurso dela, onde ela acha que é mais interessante destinar o recurso dela, né? Recursos governamentais são muito importantes, então a gente tem as famosas emendas parlamentares, que é um bom recurso que cada deputado tem para disponibilizar para a sua base, né? Normalmente é para a sua base eleitoral, mas são recursos realmente importantes, são recursos que também normalmente são carimbados, tá? Só para deixar bem claro para vocês, normalmente são recursos que são carimbados também, mas são recursos que a gente, é nosso direito como cidadão, pagadores de impostos, né? As nossas organizações, elas têm o direito de receber também esses recursos. Os convênios, né, que são parcerias públicas e privadas, também são ótimas fontes de recurso. Muitas organizações têm, por exemplo, seus professores pagos pela prefeitura, pagos pelo poder público, e isso é uma economia muito importante dentro da sua organização, né? E aí, por fim, eu gosto de falar de geração de renda, porque esse, para mim, eu acho que é muito importante para as organizações, é onde as organizações deveriam investir boa parte do seu esforço, porque além de ser um recurso que não é carimbado, é um recurso que vocês têm condições de gerar por conta própria. Então, venda de produtos e serviços. Quantas organizações hoje, elas vendem produtos que elas mesmas produzem, serviços que elas mesmas produzem? Eu gosto até de dar o exemplo da PAI de Brasília, né, que é uma instituição que eu gosto bastante, e eles tiveram uma sacada lá muito, muito boa alguns anos atrás. Eles lá não trabalham com crianças, eles trabalham com jovens, né, e todos aqui sabem que Brasília tem uma rede hoteleira enorme, né, uma rede hoteleira realmente uma das maiores do Brasil. E eles perceberam que esses hotéis, eles gastavam muito com lavanderia, né? Então lavar lençol, roupa de cama, enfim, roupa dos hóspedes, tudo. E aí a APAI, ela montou uma lavanderia industrial dentro da sua APAI. E os próprios alunos, né, que trabalham nessa lavanderia, então eles recebem salário, eles são funcionários, inclusive, tá? E eles geram renda para eles próprios, eles alunos, porque eles recebem salário, e geram renda para a APAI também. Então são aquelas máquinas, aquelas lavadoras industriais, e eles lavam, eles passam, e eles entregam essa roupa de cama para os hotéis, assim, de forma com uma qualidade muito grande. Então, eu acho que assim, as organizações, elas precisam entender o cenário e verificar oportunidades que elas podem estar fazendo para geração de renda. Eu estou aqui em São Luís, né, aqui no Maranhão, e a APAI de São Luís, ela está realizando um bazar com produtos que foram apreendidos pela Receita Federal, né? Então, são 3 dias de bazar. Não sei se vocês já participaram de algum bazar desse beneficente. São produtos como celulares, perfumes, né? Tudo com nota fiscal, porque tem que prestar conta também para a Receita Federal, né, da venda desses produtos. Enfim, são produtos que foram apreendidos ali na fronteira. Por exemplo, o que está acontecendo aqui foram apreendidos em Ponta Porã, mas tem de Foz do Iguaçu também, enfim. Então, isso gera renda. E eu estou falando de valores extremamente expressivos, tá? Eu não estou falando de um valor pequenininho, não. Eu estou falando aí de alguns zeros na conta de um final como esse, de um evento como esse, que dura 3 dias. São alguns zeros importantes aí num evento como esse, tá? Aluguel, né? Então, aluguel eu acho muito bacana que as organizações pensem em alugar espaços como auditórios que elas tenham, como imóveis que elas recebem muitas vezes de herança e legado. Eu não sei se vocês já tiveram aqui alguma experiência de receber imóveis de herança e legado, e as organizações, quando recebem, muitas alugam esses espaços, né?
Em Salvador a gente tem organizações que têm mais de 110 imóveis alugados. Então, imagina, eles têm até um corretor de imóvel que cuida da locação, um advogado que cuida dos contratos de locação desses imóveis. A APAED Americana, ela recebeu um terreno de doação um tempo atrás e ela transformou esse terreno num estacionamento. E esse estacionamento ele gera uma receita bem interessante também para a APAED Americana, porque o estacionamento está muito bem localizado, ele está no centro. Então, ao invés de vender o terreno, eles transformaram o terreno que eles ganharam, né, que eles receberam de herança, eles transformaram esse terreno num estacionamento. Tem também fundos patrimoniais, e aí eu quero fazer um destaque sobre fundos patrimoniais. É uma tendência, muitas organizações estão trabalhando com fundos patrimoniais. Eu não sei se vocês sabem como que funciona um fundo patrimonial, mas o fundo patrimonial é assim, as organizações elas captam recurso, colocam num fundo patrimonial e o valor principal desse fundo ele não pode ser mexido. O que ele é mexido é nos juros, é no valor que ele é resultado do investimento desse fundo patrimonial. Então desconta o valor da inflação, né, o percentual da inflação, e o superávit, o lucro que esse fundo patrimonial tem, ele é reinvestido para a organização. Muitas organizações estão buscando esse fundo patrimonial. Vocês estão em Campinas, né, e vocês conhecem o Hospital Boldrini de Campinas. O Hospital Boldrini de Campinas, recentemente eles construíram um centro de pesquisa. Gente, eu fui conhecer, é uma coisa assim de primeiro mundo, o centro de pesquisa do Hospital Boldrini, e eles estão buscando formar esse fundo patrimonial para poder gerar receita e manter esse centro de pesquisa, né? Então, é um projeto muito legal que o Boldrini está fazendo aí em Campinas, na formação desse fundo patrimonial. Prêmios, eu acho que se vocês tiverem oportunidade de concorrer a prêmios, concorram, e não é nem pelo valor do prêmio, né? Porque normalmente esses prêmios, muitos não dão não tem nem pagamento em dinheiro, né, do prêmio, mas o reconhecimento que quando uma organização ganha um prêmio desse, ela tem. Então, as organizações quando ganham prêmios como do Itaú Unicef, como das melhores ONGs, como de voluntariado, do VOL, enfim, quando elas concorrem e ganham prêmios como esse, elas ficam em evidência. E os potenciais financiadores, os potenciais parceiros, estão de olho nessas organizações que ganham esse tipo de prêmio, porque são organizações normalmente mais sérias, organizações bem estruturadas e que o financiador quer, muitas vezes, participar, quer doar, quer investir o seu recurso, né? Fazer o seu investimento social. E outra coisa, na entrega desses prêmios, tá sim de financiador, viu, gente? Tá sim de empresas que estão lá para trocar cartãozinho com as organizações, com as OSCs, para posteriormente visitar e quem sabe fazer alguma parceria. Então, gente, assim, aqui eu tenho mapeado 38 estratégias de captação de recursos, aqui. Tá? Só nesse quadro aqui, se vocês contarem, a gente tem 38 estratégias de captação divididas nessas 5 fontes. Agora, um detalhe importante. Na verdade, 2 detalhes importantes eu quero trazer para vocês. Primeiro, não tentem implantar uma estratégia dessa de captação se vocês não conhecem muito bem, se vocês não estudarem muito bem a estratégia que vocês querem implantar. Porque senão vocês correm o risco de perder dinheiro quando vocês implantam uma estratégia que vocês não conhecem bem. Então é fundamental estudar, conhecer, fazer benchmarking com outras organizações que já têm essas estratégias implantadas, tá? Procurar profissionais que sejam especializados nessas estratégias para poder ajudar vocês a implantar a estratégia de captação. Eu vou dar um exemplo do cofrinho, né? Todo mundo vê aquele cofrinho ali em cima do balcão e vai lá e coloca uma moedinha, né? E assim, eu sei que muitas organizações passam recolhendo esse cofrinho para contar a moedinha, para depositar no banco. Gente, não façam isso. O cofrinho, ele serve também para o empresário, para o dono da vendinha, para o dono da quitanda. Porque a moedinha que está lá dentro pode inclusive ajudar o dono do comércio no troco.
Então, como que a gente sempre costuma dizer, ao invés de você gastar dinheiro com logística, passando para recolher essas moedinhas e contar essas moedinhas, cria um cofrinho com uma aberturinha aqui embaixo, porque na hora que o comerciante precisar da moedinha ou na hora que aquele cofrinho encher, ele vai lá, ele conta a moedinha que tem lá, faz um Pix para a conta da instituição, pega a moedinha e põe no caixa dele. Ah, Danilo, mas se tiver 50 reais de moedinha, ele depositar só 40. Gente, não importa. A logística vai ficar mais caro do que esses 5, 10 reais que pode ser que ele conte errado ou que ele deposite errado na sua conta. Só para vocês terem uma ideia, o Hospital de Amor lá que é o de Barretos, né, que era o antigo hospital, como chama até? De Barretos, o Hospital do Câncer de Barretos, ele tem 52 mil cofrinhos espalhados pelo Brasil. 52 mil cofrinhos espalhados no Brasil inteiro. Vocês acham mesmo que eles contam a moedinha desses 52 mil cofrinhos? Lógico que não. Eles confiam, né? Eles confiam nos parceiros que têm o cofrinho dentro do seu comércio. E o comerciante, ele abre, conta, pega a moedinha, põe o cofrinho vazio lá de novo, enfim, e vai girando, essa economia vai girando dentro do comércio dele também, tá? Então, a primeira dica que eu dei para vocês é que a gente precisa realmente trabalhar de forma profissional cada uma dessas estratégias quando a gente quer trabalhar com captação de recursos. E a segunda dica que eu dou é assim, essas estratégias, elas precisam muitas vezes trabalhar em parceria entre elas. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com telemarketing, a gente junto com o telemarketing, a gente pode trabalhar, por exemplo, as redes sociais, as mídias sociais. A gente pode trabalhar eventos, por exemplo. Então, vai fazer um evento, captura o mailing das pessoas que estão indo no seu evento. Por exemplo, o Hospital do Câncer de Londrina, eu vou estar lá na quinta-feira agora, eles estão participando de uma das maiores festas que tem lá em Londrina. Eles estão com 2 pessoas todo dia capturando o lead, capturando o contato de pessoas que estão nessa festa. Então a pessoa vai na festa, participa da festa e deixa o contato para depois o telemarketing entrar em contato com essa pessoa, agradecer a presença dessa pessoa no evento e convidar essa pessoa a ser um doador do Hospital do Câncer de Londrina, né? Só um cuidado que vocês precisam ter quando vocês fazem esse tipo de parceria entre um evento e um telemarketing, né? Que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que vocês sabem, vocês conhecem essa lei, e para eu entrar em contato com uma pessoa, eu preciso ter o opt-in dela, eu preciso ter a autorização dela. Então, é importante que, por exemplo, a pessoa dê um eu aceite, né? Ela concorda que ela vai receber uma ligação. Então, ela preenche um papel, por exemplo, concorrendo a um sorteio de um... Lá a gente está sorteando um iPhone, sorteando acho que um fone de ouvido também, e a pessoa, ela preenche um papelzinho para concorrer ao sorteio desse celular e desse fone de ouvido, e ela coloca lá que ela aceita receber uma ligação no futuro. Quem colocar que não quer receber ligação, ela não vai receber ligação. Então, a gente tem que respeitar muito essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados dentro da captação de recursos, tá, gente? Porque a punição, ela é muito alta, a multa é muito caro para uma organização do terceiro setor se ela desrespeitar essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Mas é sempre importante vocês trabalharem várias estratégias juntas. Num evento, por exemplo, tem que ter uma lojinha também vendendo produtos, camiseta, bottoms, enfim, necessaire da sua organização. Então, no evento você explora o estacionamento, você explora uma lojinha, você coloca uma lojinha da sua organização para vender produtos da sua organização. Você pode capturar leads, como esse exemplo que eu dei agora, para depois a gente fazer uma ação de captação ativa, ligando para essas pessoas. Você vende, né, no seu evento lá, de repente, uma feijoada, você pode vender uma pizza, pode vender uma paella, enfim. Então, num evento, você consegue ter várias outras formas de captar recurso para a sua organização. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não estou vendo o chat, Nicole. Não sei se tem alguma pergunta aqui. Por enquanto não, né? Eu estou acompanhando o chat, mas por enquanto eu não vi nenhuma pergunta. Uhum. Vamos lá, gente. Eu vou adiantar aqui porque a gente tem um compromisso de até às 8, é isso, Nicole?
Isso. Tá, então vamos lá. Pode ir para o próximo slide, por favor, então, Nicole. Bom, outra questão muito importante que eu quero que vocês fiquem atentos é a questão da diversificação das estratégias de captação da sua organização, tá? Na pandemia, no início da pandemia, a gente tem uma pesquisa que mostrou para a gente que 25% das ONGs, tiveram sérios problemas financeiros durante a pandemia, durante o início da pandemia. Porque ninguém estava preparado para uma pandemia dessa, né? Lógico, mesmo as organizações mais estruturadas, que tinham um planejamento estratégico fantástico, elas tiveram sérios problemas, né? Porque ninguém imaginava que fosse acontecer uma pandemia. Agora, as organizações que tinham várias estratégias implantadas, elas sofreram menos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço várias organizações que viviam exclusivamente de eventos. E aí, quando chegou a pandemia, o que aconteceu com os eventos? Eles tiveram que, durante um bom tempo, serem cancelados, né? E aí algumas organizações migraram para eventos online. Maravilha! Só que não tiveram o mesmo resultado de quando eram eventos presenciais. Agora, se a organização tivesse outras estratégias de captação além de eventos, provavelmente o impacto financeiro seria muito melhor. Então, o que a gente sempre diz é que nenhuma estratégia de captação a médio e longo prazo deve representar mais de 30% da arrecadação de uma organização. Não sei se alguém aqui trabalha em hospital, mas normalmente os hospitais dependem de 80%, 90% do SUS. E a tabela do SUS não é atualizada há quantos anos? Há mais de 10 anos. Ou seja, as organizações que ficam na dependência do SUS, elas estão fadadas a ter cada vez mais problema financeiro. A saúde financeira dessa organização, ela tende a ficar cada vez pior, porque a tabela do SUS não é atualizada há muitos anos e provavelmente não será nos próximos anos também, né? A gente sabe a situação financeira da saúde pública no Brasil, né? Então, aqui eu tenho aqui um mapinha, né, um gráficozinho, que mostra para a gente o ideal, né, de uma organização, o cenário ideal da diversificação de uma organização, onde o percentual maior aqui, nesse exemplo aqui, é de convênios, que representa 18% da receita da organização, né? Agora, imagine o seguinte, faz de conta que vem o governo corta os convênios dessa organização. Ela vai perder só 18% da arrecadação dela. Ela ainda vai ter 82% de recursos provenientes de outras estratégias. Então o impacto que essa organização vai ter não vai ser tão grande, né? Como se fosse 80%, 70% do recurso dela vindo de governo. Então, gente, o ideal é que a gente sempre tenha uma estrutura o mais diversificada possível. Esse aqui é o cenário ideal, são poucas organizações que conseguem ter isso atualmente, mas a gente tem que começar, sabe, para daqui a médio e longo prazo que a gente tenha realmente o máximo de estratégia implantada dentro da nossa organização. Agora um detalhe importante que eu esqueci de falar no slide anterior, nem todas aquelas 38 estratégias elas fazem sentido para todas as organizações. Tem organização que, por exemplo, telemarketing não faz sentido, ou campanhas anuais não faça sentido, ou Give Circle não faça sentido. Então, por isso que é importante vocês conhecerem cada uma dessas estratégias e entender quais fazem sentido para vocês implantarem a curto tempo, num curto espaço de tempo, a médio prazo e a longo prazo. Porque quando a gente monta um plano de captação de recursos, a gente já vai prevendo isso. Quais são as estratégias que eu tenho condições de implantar a curto prazo, quais que eu tenho a médio prazo e quais que eu tenho a longo prazo. E aí, normalmente, as primeiras estratégias são estratégias
que exigem menos investimento da minha organização, menos pessoal, menos investimento, e aí eu implanto uma estratégia, depois que essa estratégia já está dando o retorno que eu preciso, eu já implanto a segunda estratégia com o que está dando de retorno da primeira estratégia implantada, depois essas duas estratégias vão bancar, vão financiar a implantação da minha terceira estratégia de captação, e assim sucessivamente. Eu conheço organizações que o recurso que é obtido nos 2 primeiros anos da captação de recursos, eles só são utilizados no reinvestimento do departamento de captação de recursos. Ou seja, durante 2 anos, a instituição não tira R$1 daquele departamento para usar na sua organização propriamente dita, para usar no seu trabalho social. Durante 2 anos, esse recurso só fica girando dentro do departamento de captação para poder implantar as outras estratégias de captação que eles precisam. E aí, daí sim, depois de 2 anos, aí o recurso da captação de recursos começa a ser repassado para a organização usar no seu trabalho social. Ou seja, é um trabalho, gente, que tem que ser feito de forma muito profissional. Pode correr, por favor, Nicole. Vamos lá. Rapidinho eu quero falar sobre régua de relacionamento com vocês e depois a gente já abre ali 10 minutinhos para a pergunta. Pode correr, Nicole, por favor. Então, assim, o que é régua de relacionamento? Como eu disse agora há pouco, a gente tem que contar para os nossos doadores o destino das doações que eles fizeram, tá? A régua de relacionamento nada mais é do que eu vou contar para eles o que eu estou fazendo com o recurso, eu vou agradecer a doação que eu realizei. Então, outra dica que eu dou que é muito legal é assim, quando uma pessoa ou uma empresa doa pela primeira vez para a sua organização, façam uma carta de agradecimento para essa pessoa. Entreguem uma carta de agradecimento para essa pessoa ou para essa empresa. Isso faz todo sentido, né? Porque a empresa ela vai se sentir reconhecida pela doação que ela fez. E muitas vezes ela nem fez a doação ainda, tá? Os meus clientes, por exemplo, eu sempre oriento eles, quando uma empresa assume o compromisso de doar para aquela organização, ou quando uma pessoa assume o compromisso de doar para aquela organização, eu sempre oriento a já mandar a carta de boas-vindas para aquela pessoa, ou seja, ela nem pagou a doação e ela já recebeu ou no WhatsApp ou no e-mail uma carta de boas-vindas, né, uma carta reconhecendo a doação que ela ainda vai fazer. Isso faz toda a diferença para a pessoa ou para a empresa realmente efetivar a doação para a sua organização. Essa régua de relacionamento, a gente precisa também entender que a prestação de conta social ela tem que ser feita todo mês. Todo mês. Para fortalecer o vínculo que as pessoas e as empresas têm com aquela organização, com aqueles projetos que ela está ajudando a apoiar, tá? Não adianta fazer uma prestação de conta social anual, semestral, trimestral, bimestral. Não, tem que ser mensal. Se eu quero que uma pessoa, que uma empresa me ajude mensalmente, eu tenho que prestar conta mensalmente para ela também, tá? E ajuda também, gente, na recuperação de pessoas ou de empresas que por algum motivo pararam de doar para a sua organização. Então, se todo mês eu mantenho, né, esse relacionamento com a empresa, mandando uma prestação de conta social para aquela empresa ou para aquela pessoa, mesmo que ela não esteja podendo doar agora, né, nos últimos meses, mas na hora que ela puder doar novamente, ela vai lembrar da minha organização. Então, é super importante manter esse vínculo, manter esse relacionamento com esses doadores que já fizeram parte da nossa organização. E ajuda também na fidelização dos doadores, tá? Então, ajuda a essas empresas, essas pessoas, doarem com frequência para a minha organização. Pode correr, Nicole. Então, alguns exemplos, né, que a gente tem de régua de relacionamento, a carta de boas-vindas, como eu disse agora há pouco, a prestação de conta social, que tem que ser mensal, um relatório anual de atividade, modelo Pocket, tá? Com no máximo 10 folhas. E detalhe, tudo isso, gente, enviado por e-mail ou WhatsApp. Não imprimam, não mandem isso pelo correio, porque além de ficar mais caro, ecologicamente não é correto, né? Então muitas pessoas, muitas empresas, elas questionam as organizações quando elas imprimem documentos, quando imprimem carta e quando mandam pelo correio também, tá?
E também através das suas redes sociais, publicar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn da sua organização. Ok? Importante também mandar cartão de Páscoa, cartão de aniversário, né? Mandar cartão de Natal, criar um vídeo institucional, né, com depoimentos dos seus assistidos, com as realizações que vocês tiveram nos últimos meses e mandar isso para os doadores. Mandar um vídeo institucional faz todo o sentido também. Gente, vídeo institucional, hoje a gente grava imagens, grava depoimentos com celular e a gente cria isso muito simples, de forma muito simples no computador e a gente manda. E esses vídeos, gente, de 30 segundos, no máximo 1 minuto, para não ficar muito cansativo também, tá? E infográficos, para ficar mais lúdico, para as informações, os números ficarem mais fáceis das pessoas entenderem. Ok, gente? Eu acho que é isso, Nicole, acho que terminou, né? Não sei se exatamente. Aqui estão meus contatos, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail também, tem o site da minha empresa. E eu abro agora a perguntas que vocês tenham, Nicole. Não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas se você puder verificar as perguntas e me passar, eu agradeço, Nicole. Obrigado, viu? Posso encerrar o compartilhamento da tela? Pode sim. Obrigado. Gostaria de tirar ainda os contatos do Danilo. 1 minuto. Agora eu vou encerrar aqui. Com o Danilo foi maravilhoso. Eu acho que foi bem completo. Ao mesmo tempo que teve bastante detalhe, também teve bastante coisa prática. Não foi algo só uma mera exposição, né? Mas a gente pôde criar cenários também, possibilidades para as entidades e também, né, para quem atua no direito do terceiro setor. Então, eu queria te agradecer muito pelo tempo conosco. E agora eu vou passar para as perguntas aqui no chat. Primeiro, só um comentário, né, que a Anísia colocou aqui. As instituições sociais precisam sair da condição de amadores e atuar de forma profissional. Isso faz toda a diferença na hora de encontrar seus investidores sociais. Eu acho que é isso exatamente o tom da conversa de hoje, né? Isso, exatamente. Exatamente. A gente, antigamente, quando eu comecei há quase 30 anos atrás, a concorrência era menor, né? Os recursos, vamos falar assim, também eram mais fáceis, talvez, de se conseguir, tá? Agora, recursos existem, tá, gente? O que faltam são bons projetos e principalmente bons relacionamentos. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas o relacionamento muitas vezes vem antes da captação. Então, se a gente se relaciona bem com o potencial parceiro, fica mais fácil da gente conseguir a doação dele num futuro breve, tá? Então, é importante esse relacionamento também ser cultivado, ser trabalhado, para depois sim você fazer o pedido da doação, tá? Isso de forma profissional, gente. Não é difícil ser profissional. Dá trabalho, mas não é difícil. Hoje tem diversos cursos à disposição das pessoas, cursos gratuitos, como na Escola Aberta do Terceiro Setor, como na plataforma Captamos, que é da ABCR. Enfim, tem vários lugares que dão cursos gratuitos para as organizações que não podem pagar. É claro que os melhores cursos são os cursos que são pagos, de verdade, né? Mas existem bons cursos, boas aulas disponíveis também hoje na internet. E por falar nisso, acho que eu quero já, em primeira mão, né, Nicole, né, Fabrício, avisar vocês... Fique à vontade. Que a gente está programando um curso com a OAB de Campinas para o 2º semestre, onde a gente vai apresentar todas as estratégias de captação de formas detalhadas, né? Porque hoje eu só apontei, porque a gente tinha 1 hora só de conversa, então não dá tempo de fazer isso, eu preciso de realmente um dia inteiro para apresentar cada uma delas. E não vão ser só 38, tá? Serão 48, porque eu tenho mais 10 que eu estou preparando e eu vou incluir nesse material. Então, para o 2º semestre, a gente já vai ter quase 50 estratégias de captação de recursos. E a gente vai preparar um dia inteiro, né, numa segunda-feira, certo? Dentro do calendário da OAB aí de Campinas. Né? Tem mais perguntas? Certamente a OAB Campinas vai ter um dos melhores cursos aí, né, Danilo, de captação para as entidades aí que quiserem participar. Mas farei o possível para isso, com certeza. Danilo, a gente tem 3 perguntas aqui no chat. Eu acho que
daria no tempo que a gente tem. A partir dessas perguntas, se eventualmente o pessoal mostrar outras, eu já peço para o pessoal inserir o e-mail também no chat, para que daí eu possa encaminhar e após o evento o senhor possa responder. Primeira pergunta aqui do chat foi da Cristina Scaroato. Ela gostaria de saber sobre a sua opinião a respeito da logística da nota fiscal paulista, né? Do coletor que a gente encontra em Muito mercados, bom. Bom, enfim. então vamos lá. Da nota fiscal paulista tem uma questão, uma peculiaridade que vários outros estados ainda não têm, que é o seguinte: vocês podem criar uma campanha educativa, um vídeo institucional, explicando para as pessoas que o ideal não é ela colocar a nota fiscal ali dentro da urna, porque ali realmente a nota fiscal você tem que passar, recolher, lançar isso, então é todo um trâmite que precisa, né? Existem até robozinhos que já fazem a leitura dessa nota fiscal, você só escaneia ela, depois ela pega o número dessa nota fiscal, joga no site, gente, mas isso dá um trabalho danado. Se vocês fizerem um vídeo institucional explicando para a população que ela pode entrar no site e cadastrar sua organização, isso ajuda muito. Por exemplo, eu moro em Mogi das Cruzes, né? Em Mogi eu cadastrei a Santa Casa de Mogi. Então toda vez que eu faço uma compra, eu dou o meu CPF e já vai direto para a Santa Casa de Mogi a doação daquela nota fiscal, né? Então se vocês criarem um vídeo institucional explicando que as pessoas podem fazer isso, né? Podem cadastrar lá no site eu acho que é do governo do estado, faz o cadastramento ou no aplicativo ou no site, e aí toda vez que a pessoa fizer uma compra já vai a doação direto para a nota fiscal, da nota fiscal para a instituição. É muito melhor, tá, gente? E São Paulo tem esse privilégio que outros estados não têm, de ter esse sistema online de nota fiscal. Legal? Nossa, muito bom. Obrigada, viu, pela resposta. Segunda pergunta que eu localizei aqui também é do colega Luca Martinelli. Ele quis fazer uma comparação entre, por exemplo, uma organização que tem recursos mais limitados, ela deveria diversificar as suas estratégias de arrecadação da mesma maneira como uma organização que já tem um financeiro mais arrojado, né? Enfim. Boa pergunta. Eu adoro essa pergunta quando me fazem, porque eu dou duas respostas. A primeira resposta é a seguinte, Luca. Toda organização que hoje é muito bem estruturada, ela começou um dia. E ela começou pequenininha. E se você está começando agora e começar da forma correta, começar da forma profissional, você vai encurtar muito esse tempo para se tornar uma instituição mais organizada, mais bem elaborada. Eu vou dar um exemplo. Eu moro em Mogi, né? Adoro basquete, e semana retrasada eu fui convidado para ser voluntário no time do Mogi Basquete, que está sendo reformulado. É um time que o ano passado parou de disputar o NBB por falta de recurso, trocou a diretoria. E ontem a gente teve uma reunião, ontem à noite, né, a gente teve uma reunião onde a gente começou a desenhar o plano de captação de recursos do Mogi das Cruzes. As organizações, elas não têm nem plano de captação de recursos. E eu vou além, elas não têm nem planejamento estratégico para alinhar o seu plano de captação ao planejamento estratégico. Então, é super importante que as organizações tenham um planejamento estratégico para saber quanto de recurso vai precisar para depois desenhar o plano de captação de recursos e aí sim iniciar toda uma captação de forma profissional. Então, a primeira dica que eu dou é essa: tem que ter planejamento, tem que ser profissional mesmo. E a segunda dica que eu dou é assim: muitas organizações, elas não têm dinheiro para investir, nem para implantar a primeira estratégia de captação. E aí, qual que é a dica que eu dou? Procurem empresas, procurem financiadores, procurem parceiros que estejam dispostos a ajudar vocês a montar o departamento de captação de recursos de vocês. Porque eles vão fazer um aporte durante ali 6 meses, durante 1 ano, durante, 3 meses, que vai garantir a sustentabilidade da sua organização para o resto da vida. Então o financiador, ele investe uma vez só, né? E ele leva a glória, leva o mérito, tem uma placa de reconhecimento na frente da sua organização, na entrada da sua organização, porque ele ajudou você a estruturar a sua captação de recursos, né? O Hospital de Base de São José do Rio Preto,
ele bateu na porta da primeira empresa, que foi a Ecovias, e a Ecovias bancou, financiou a implantação do Departamento de Captação de Recursos do Hospital de Base. Ou seja, com o financiador, ele acabou, o que eu não acho tão legal, tá? Porque se esse financiador não cumpre o que ele prometeu, você tem ali um passivo trabalhista grande, então é legal você ter ali 2, 3, 4 financiadores para financiar a sua implantação da sua captação, mas lá no caso foi o que eles conseguiram e deu muito certo. Então, assim, procurem financiadores como se fossem financiadores anjo, vamos falar assim, que vão estar dispostos a ajudar a sua organização a estruturar a captação de recursos. Tá? Legal? Perfeito, Você se respondi? Legal? Não, perfeito, muito esclarecedor. Obrigado. Legal. Obrigado. Vamos lá, Nicole. Bom, vou para a próxima aqui. Deixa eu olhar aqui na sequência. A Silvia Nakati, ela perguntou o seguinte: existe alguma ferramenta? Se quiser falar pelo microfone mesmo, Silvia, pode falar. Ô, Silvia, grande amiga. Oi, Silvia. Qual foi a pergunta dela? Não ouvi. Eu achava que ela ia repetir, mas tudo bem, posso ler aqui a pergunta dela. Vamos lá. Existe alguma ferramenta que facilite o diagnóstico para escolher as estratégias a serem usadas na captação? Boa pergunta, Silvia. É assim, eu quando faço um diagnóstico de uma organização, eu uso uma SWOT simples, né? Uma SWOT simples não, uma SWOT bem elaborada, uma SWOT... Oi, Silvia, grande amiga, um beijo enorme para você. A gente usa a matriz SWOT, né, para a gente poder identificar as forças, as ameaças, as fraquezas e as oportunidades que a organização tem, né? Depois a gente acaba conhecendo um pouco melhor o perfil da organização para a gente poder entender quais são as estratégias que fazem mais sentido para ela, né? E depois a gente tem que ver também a capacidade de investimento que a organização tenha, né? Porque dependendo da organização, eu conheço organizações que têm um valor de investimento para bancar uma captação durante um ano. Eu conheço outras organizações que não tem nenhum recurso para investir, e aí no máximo que a gente consegue é contratar uma pessoa, e aí a gente começa a fazer uma captação de forma menor, mas com potencial de arrecadação a médio prazo maior. Então, assim, não existe uma ferramenta específica, mas o que a gente vai muito também é do feeling que a gente tem, né? Do conhecimento que a gente tem. Agora, sempre uma matriz SWOT, tá? E outra coisa que a gente costuma fazer, Silvia e demais, a gente faz entrevistas com pessoas que já ajudaram a organização ou que fazem parte da organização, que são assistidas pela organização, porque a gente, assim, nessas entrevistas, a gente conhece... primeiro, os pontos fortes de verdade que a organização tenha, né? E também os pontos fracos que a organização tem. Então, essas entrevistas que a gente costuma fazer, inclusive agora recentemente a gente fez com os escoteiros do Brasil, a gente está estruturando ali a captação de recursos dos escoteiros do Brasil, e eu fiz 3 entrevistas na semana passada com pessoas que foram escoteiros e que foram, inclusive, um foi da diretoria dos escoteiros do Brasil no passado recente, e ali saem muitos insights, saem muitas ideias que eu, como captador, eu não teria, mas eles, como pessoas que estão envolvidas no movimento dos escoteiros, tiveram. E a gente só precisa ajustar, afinar isso para poder transformar isso em estratégia de captação. Então, uma matriz SWOT, entrevistas, um benchmarking bem feito, a gente sempre costuma fazer para a gente poder identificar as oportunidades. E, claro, o potencial de investimento que a organização tenha, né? Isso é fundamental também. Certo? Beijo, querida. Ó, e a Silvia, gente, é especializada em voluntariado, viu? Então, se vocês quiserem uma pessoa para falar sobre voluntariado, ela é a melhor pessoa do Brasil. Acho que aí fica a dica para vocês, tá? A Silvia é minha professora de voluntariado, né? Então, e voluntariado é uma das estratégias de captação. Dentro de eventos, enfim, de várias estratégias que a gente faz, o voluntariado são fundamentais. Assim, são recursos que as organizações precisam aprender a trabalhar, porque realmente eles fazem toda a diferença num projeto, né, Silvia? É isso aí. Mais alguma pergunta, meus amigos?
Sim, a última que apareceu aqui para mim foi da Anísia Gonçalves, que perguntou o seguinte: Danilo, qual sua opinião acerca do programa de aprendizagem Jovem Aprendiz como modelo de receita recorrente para as instituições sociais? Eu tenho, assim, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas em várias organizações que eu trabalho, eu tenho jovem aprendiz inseridos no departamento de captação de recursos, tá? Mas não como funcionários, vamos falar assim, propriamente dito, e sim como pessoas que precisam conhecer o terceiro setor e ver o terceiro setor como uma oportunidade de trabalho, tá? Eu até sempre, quando eu tenho a oportunidade de dar palestras em universidades, eu já cansei de dar palestras em quarto-anistas de administração, por exemplo, que eles nem vislumbravam o terceiro setor como uma oportunidade de trabalho para eles. E, ou seja, a gente acabou de ver a pesquisa que eu mostrei para vocês, né, que a gente gera emprego, a gente gera um percentual importante de emprego nesse país, e as pessoas nem sabem, nem conhecem o terceiro setor como uma oportunidade de trabalho, de emprego. Então, quando eu falo de jovem aprendiz, quando eu falo de estagiário, eu adoro trazer essas pessoas, esses jovens, para dentro dos departamentos de captação ou para dentro mesmo da gestão das organizações, para que eles vejam o terceiro setor como realmente um potencial, um futuro, né? Um emprego que eles possam, uma carreira que eles possam construir dentro do terceiro setor. Porque eu consegui construir minha carreira dentro do terceiro setor. São quase 30 anos dedicados ao terceiro setor e eu não me arrependo, tá? Porque de alguma forma a gente acaba contribuindo para uma sociedade mais justa, mais igualitária, que é isso que a gente procura quando a gente escolhe trabalhar com o terceiro setor, né? Oi, Danilo, doutora. Oi. Eu é a Anísia. Oi, sim. Eu posso só reforçar, por gentileza? Claro, claro. Na realidade, eu entendi a sua fala, mas a minha pergunta é a instituição social se tornar uma instituição qualificadora, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, de forma que ela qualifique esses jovens, né, que é uma lei federal, e as levem até as empresas. E aí ela está gerando uma receita recorrente. Então, a minha pergunta é, como é que você vê, diante da sua experiência, o programa de aprendizagem Jovem Aprendiz para ser implantado pelas instituições sociais como instituições qualificadoras de aprendizagem e, consequentemente, gerando renda, receita recorrente mensal? Olha, excelente sua pergunta. Eu não conheço profundamente o programa, tá? Deixar bem claro isso para vocês. Eu precisaria ler o programa, entender assim os detalhes que o programa tem para dar uma resposta mais assertiva. Mas eu adoro esse tipo de iniciativa, tá? Eu lembro que há mais ou menos uns 25, 30 anos atrás tinha uma organização, não sei se ela ainda existe, ali no ABC de São Paulo, que chamava AVAP. Essa AVAP, ela nasceu dentro da Volkswagen, né? E ela formava pessoas com deficiência, como telefonista, como, enfim, outras pessoas que tinham uma deficiência, para para trabalhar nas empresas. E a AVAP, ela vendia essa mão de obra, vamos falar assim, para essas empresas. Então ela formava operadores de telemarketing, formava telefonista e ela vendia essa mão de obra, né, para as empresas, que ela capacitava essas pessoas constantemente, e essas pessoas eram inseridas no mercado de trabalho. Naquela época, quase 30 anos atrás, eu vi a AVAP crescer exponencialmente só fazendo esse tipo de trabalho, tá? E eram pessoas com deficiência, né, que já tinham dificuldade de arrumar emprego, e a AVAP acabava fazendo essa ponte entre essas pessoas e as empresas. E se eu não me engano, eu acho que estava nascendo a lei, que aí os advogados aqui me ajudem, mas estava nascendo aquela lei que obriga as empresas a estarem destinando um percentual, as empresas grandes, né, destinando um percentual de vagas para essas pessoas. Mas, independente da lei, eu acho que assim, o jovem ele precisa de ter oportunidades, né, de emprego. E eu acho que programas como esse ajudam muito um jovem a serem inseridos no mercado de trabalho. Até porque tem uma organização social por trás para capacitar esse jovem, para prepará-lo. E eu acho que sim, só tem que ter um valor que seja interessante para as empresas, né?
Eu lembro do CIEE também que fazia aquela ponte. Eu lembro que o meu primeiro emprego foi através do CIEE. Eu era jovem, sei lá quantos anos eu tinha. Eu era estudante ainda e eu lembro que ele fez essa ponte entre eu e um banco que eu trabalhava, né, que eu trabalhei há muitos anos atrás. Enfim, então eu acho esse tipo de iniciativa eu acho fundamental. Agora, esse programa específico eu não conheço. Eu precisaria ler ele para poder dar uma opinião, mas esse tipo de iniciativa realmente eu acho super importante. E a geração de renda, né? A geração de renda é uma estratégia bem interessante para as organizações. Mais alguma outra? Não? Pelo que eu tenho visto aqui no chat, eu acho que foi isso. Fechou? Gente, então assim, eu agradeço demais. Depois a gente fecha a data, né, doutor Fabrício e doutora Nicole, de quando que a gente vai poder estar junto novamente, mas aí de forma presencial, que é bem mais interessante, é um dia inteiro, onde eu vou poder estar apresentando para vocês as 48 estratégias de captação, para que vocês possam ter com mais detalhes as informações sobre cada uma delas. É um universo enorme, gente, realmente é um universo que vocês precisam conhecer para que vocês cada vez mais busquem a sua sustentação financeira, a sua independência financeira, a sua sustentabilidade. Tá bom, gente? É isso aí, Danilo. Agradecemos aí seu conhecimento compartilhado, né? E estamos ávidos aí para esse curso, né? Que vai durar aí um dia todo, né? Creio que as entidades também aí vão esperar com bastante ansiosas aí. Muito obrigado de novo. Você é um parceiro da comissão. As portas da comissão estão sempre abertas aí para recebê-lo, Danilo. Muito obrigado. Poxa, eu que agradeço ao OAB, que agradeço a todos que tiveram presente aqui. É uma honra muito grande estar com vocês sempre. Acho que é a segunda vez que a gente está junto aqui, que eu estou conversando com vocês. Mas contem sempre que for necessário comigo, tá? Vocês têm meu WhatsApp, tá no material, tem meu e-mail. Fiquem à vontade. A Silvia está aqui, ela me conhece há muitos anos mesmo. Ela sabe que assim, ela e outras pessoas que estamos engajados no terceiro setor há muitos anos, a gente tem uma missão de vida, né? Que é tornar essa sociedade realmente mais justa, mais igualitária, né? Para a gente ter um pouco mais de tranquilidade para a gente, para os nossos filhos, para as pessoas que precisam tanto do terceiro setor. Obrigado, viu, gente? E olha, a Silvia está aqui, façam um contato com a Silvia. A Silvia, ela vai poder dar uma aula para vocês sobre voluntariado maravilhosa. Quem sabe a Silvia vai comigo para Campinas e dar também um curso junto comigo lá em Campinas. Né, Silvia? Vamos fazer essa dobradinha aí que vai ser muito boa para vocês. Bora lá. Né? Legal. A Silvia já está convidada aí, viu, Silvia, para vir aqui e conversar conosco sobre esse tema tão importante que é o voluntariado. Nicole vai fazer o contato em breve aí para a gente acertar uma data. Agradecer também a presença de todos aí, os nossos ouvintes, amigos, né, que estão aí e que compartilharam aí dessa experiência maravilhosa à noite. Eu que agradeço, gente. Depois eu te mando o contato da Silvia, tá bom? Eu mando para você, Fabrício, tá bom? Gente, obrigado de coração, fiquem com Deus, muita paz para todos vocês e contem comigo sempre que precisarem, todos vocês. Obrigado, um beijo, viu? Tchau, gente. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo pessoal também ser presente, viu? E a gente continua na divulgação dos próximos eventos, que ainda vai ter bastante coisa esse ano, viu? Da comissão. Obrigado, Um abraço. gente. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Valeu.